todas as áreas, seja no setor de trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja na escola, seja aonde quer que você esteja. Existe o que nós chamamos de falsa humildade. Então, na falsa humildade, hoje vamos analisar os dois aspectos. E esses dois aspectos, eles nos conduzem, ou seja, nos levam à verdadeira humildade. Então, muitos de nós não conseguimos perceber isso. Quando você olha para a sociedade, o mundo em que estamos, muitas pessoas estão infectadas por uma doença. A falsa humildade está a tomar conta de muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo falsas. E quando a falsidade começa a tomar conta de uma pessoa, a pessoa começa, como podemos dizer, começa a fazer parte de Satanás. Sabemos que a diferença, ou seja, a diferença da humildade e o orgulho é que a humildade em si só, ela vem de Deus. A humildade é algo que vem de Deus. Então nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, precisamos ter essa característica que nos identifica como filhos de Deus. E essa característica que nos identifica como filhos de Deus é a humildade. Porque a humildade, ela precede de Deus, precede do Senhor. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos, a Bíblia nos conta várias histórias acerca de Jesus. E essas histórias que a Bíblia nos conta, a Bíblia contém vários exemplos da humildade em Jesus. Jesus é o centro da humildade, ou seja, se nós queremos ser humildes, nós precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar para o Senhor, o Rei da Glória, Ele que se fez carne. Veja só, a atitude dele de vir para a terra já representa a verdadeira humildade. A atitude dele de aceitar ser batido, ser cuspido, já mostra a humildade. A atitude dele de ser morto, chicoteado, e como uma ovelha muda morrer na cruz do Calvário, já mostra, já nos faz entender que a humildade fazia parte dele. Então a verdadeira humildade faz parte daqueles que são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você faz parte da família de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, é preciso você entender, há uma necessidade de você perceber que a humildade precisa ser parte de você. Porque os filhos de Deus, eles precisam ter a característica de Deus. Aleluia. Então hoje vamos analisar dois aspectos que nos farão identificar verdadeiramente os falsos e os verdadeiros. O primeiro aspecto, eu disse o seguinte: a humildade é o olho que vê toda a gente, mas não consegue se olhar. Veja só, o primeiro aspecto que eu trouxe para você, a humildade, ela é o olho que vê toda a gente, que observa toda a gente, mas não consegue se olhar. Olhando para esse primeiro aspecto, já podemos identificar quem verdadeiramente é humilde e quem está fingindo. Porque pessoas que fingem ser humildes, nós podemos conseguir perceber que elas estão a fingir. Olhando para esse primeiro aspecto, o verdadeiro humilde, aquele que tem a humildade, aquele que carrega a verdadeira humildade, ele olha mais para as pessoas, ele consegue observar todas as pessoas, mas não consegue olhar para ele mesmo. Então pessoas que fingem ser humildes, pessoas que foram infectadas por essa doença, são pessoas que eles dizem que são humildes, mas olham mais para elas mesmas. Veja só, eles dizem que são humildes, mas olham mais para elas. Dizem que são humildes, mas o olho delas observam mais eles. E olhando para a Bíblia Sagrada, a Bíblia conta a história de Jesus. Se nós olharmos para Jesus Cristo é um exemplo em todos os sentidos. O Senhor Jesus, ele representa, ou seja, ele mostrou o que significa a verdadeira humildade. O Senhor Jesus, ele não olhou para ele mesmo, ele não olhou para ele. O Senhor Jesus, ele não olhou para ele. Ele olhou mais para quem? Para nós. Olhou mais para outras pessoas. É aí onde conseguimos identificar a verdadeira humildade. A humildade é o olho que consegue olhar para toda a gente, mas que não consegue se olhar. Essa é a verdadeira humildade. Então pessoas que são humildes,
Elas não olham mais para elas mesmas. Elas olham mais para outras pessoas. Elas não olham mais para aquilo que elas são. Elas olham mais para aquilo que as pessoas são. Elas valorizam as pessoas segundo o valor que elas verdadeiramente têm. Então, a verdadeira humildade, ela consegue olhar para toda a gente, mas não consegue olhar para ela mesma. E Jesus Cristo, quando veio na terra, ele mostrou esse aspecto. Ele não prestava mais atenção para ele. Ele prestava mais atenção para o povo, para os enfermos, para os doentes. Então, a verdadeira humildade é essa. Ela olha mais para as pessoas. Ela dá o verdadeiro valor que as pessoas merecem. Ela não olha mais para si. Então, toda vez que você olhar para alguém e essa pessoa pela qual você está a olhar, ela olhar mais para ela e dizer que é humilde, ela estará mentindo. Porque também um dos aspectos da humildade é o seguinte: uma pessoa humilde não sabe que é humilde. Aquele que diz que é humilde, logo já mostra que é orgulhoso. Aquele que diz que é humilde, não é humilde. Porque a verdadeira humildade, ou seja, a verdadeira pessoa que contém a humildade, ela nem sabe que ele é humilde. São as pessoas que olham para você e dizem que você é humilde. Então você nunca pode dizer que você é humilde. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo nunca disse que ele era humilde. São as pessoas que viam isso nele. Por quê? Porque nele continha o primeiro aspecto da humildade. É o quê? Ele conseguia olhar mais para as pessoas. Ele conseguia identificar mais as pessoas. Olhava mais para as pessoas e não conseguia se olhar. Então esse é o primeiro aspecto da humildade. Se você que está me assistindo, se você que está assistindo essa live, olha mais para você e menos para os outros, acredite, a humildade não faz parte de você. Vamos supor, se Jesus Cristo olhasse mais para ele, onde é que nós estaremos hoje? Jesus Cristo, ele saiu do trono, saiu do reino de Deus. Ele desceu para a terra através da Virgem Maria. E isso que fez Jesus descer é a humildade, porque ele olhou mais para o povo. Ele prestou mais atenção ao povo. Então, pessoas que conseguem prestar mais atenção nos outros do que em elas mesmas, elas mostram o aspecto da humildade. Logo, tem pessoas humildes que nem sabem que são humildes. Então, a falsa humildade, ela faz pessoas pensarem que são humildes quando não são. Elas olham mais para elas mesmas, prestam atenção para elas mesmas. Elas, como posso dizer, elas não carregam a verdadeira. Porque para você também, porque para você ser humilde, é porque você esteja em contato com Deus. Aleluias. É porque você esteja em contato com Deus. Então esse é o primeiro aspecto da falsa humildade. Hoje, lembre-se, esse é o primeiro vídeo. Estarei somente fazendo uma introdução daquilo que estaremos falando nos próximos dias. Aleluia. Então, eu disse que a humildade é o olho que vê toda a gente, mas não consegue se olhar. Esse é o primeiro aspecto. Vamos para o segundo aspecto. O segundo aspecto da humildade. A humildade, ela consegue elogiar todo mundo, mas ela não consegue se olhar. Ou seja, não consegue se elogiar. Olhando para esse segundo aspecto, podemos também conseguir identificar os falsos humildes. Eu disse que a humildade, ela consegue elogiar todo mundo. Se você perceber, mas dizes, pessoas que fingem ser humildes, se você quer perceber se essa pessoa é falsa, se você quer perceber se que você também é humilde, olhe para o segundo aspecto. Será que você consegue elogiar outras pessoas? Será que você consegue entregar o valor devido a outras pessoas? Será que você consegue aplaudir outras pessoas? Então esse é o segundo aspecto da humildade. O segundo aspecto da humildade é a humildade consegue elogiar todo mundo, toda pessoa, mas ela não consegue se elogiar. Ela não consegue se elogiar. Então temos pessoas que dizem que são humildes, mas não conseguem elogiar outras pessoas. Então você perceber o que ele vai dizer? Vai aparecer para você e vai dizer o seguinte: estás muito bonito, mas se vestisse com isso, veja só, é como se, e para você vai parecer que a pessoa está se humilhando quando não está se humilhar. Apesar que, em outras palavras, ela quer te rebaixar. Ela quer te rebaixar. Então, se você não consegue elogiar o teu próximo, se você não consegue aplaudir o teu próximo quando deve lhe aplaudir, se você não consegue
se não consegue dar o devido valor ao teu próximo, por causa daquilo que ele é, por causa daquilo que ele faz, então você não é humilde. Você não é humilde. A humildade não faz parte de você. E por isso não adianta fingir. Sabe de uma coisa? Muitas das vezes quando você finge ser o que você não é, vai chegar um tempo que você vai acreditar que você é aquilo que você não é. Ou seja, quando você é uma pessoa que mente a si mesma, vai chegar um tempo que você vai passar a acreditar na sua própria mentira. E isso vai ser prejudicial para você. Vai ser muito prejudicial para você. Então, pessoas humildes, elas conseguem elogiar outras pessoas, mas não conseguem se elogiar. Então, olhando para as pessoas hoje em dia, conseguimos entender que elas conseguem elogiar mais a elas mesmas do que a outras pessoas. Elas conseguem glorificar, exaltar a elas mesmas do que a outras pessoas. E no fim disso, dizem que são humildes. Mas você não está a perceber que isso não faz parte da humildade. Porque a verdadeira humildade, ela consegue elogiar a pessoa, consegue exaltar os outros, consegue colocar na posição, na verdadeira posição dos outros. Então, se você não consegue colocar as pessoas o seu devido valor, se você não consegue, como posso dizer, dar o devido valor das pessoas, elogiar as pessoas, glorificar, aplaudir as pessoas, você não é humilde, meu irmão. Você não é humilde. Nós percebemos que muita gente que finge ser humilde, ela olha mais para si do que para outras pessoas. Está a fingir ser humilde. Então, se você perceber, pessoas que fingem ser humildes, elas se esforçam para fingir, elas se esforçam para ser humildes. Vamos supor, um verdadeiro humilde, ele deixa, ou seja, um verdadeiro humilde, quando ele é ofendido, ele não leva aquilo a peito. Ele não considera aquilo. Mas pessoa que finge ser humilde, você se olhar para ela, consegue perceber que ele está a tentar fazer um esforço para te perdoar. Está a tentar fazer um esforço para engolir aquela ofensa. Mas o verdadeiro humilde não. Ele engole a ofensa. Ele engole a ofensa. Então, olhando para esse segundo aspecto, percebemos que um verdadeiro humilde consegue elogiar todo mundo, mas que ele não consegue se olhar, ou seja, não consegue se elogiar. Percebemos que temos muitos falsos. Por quê? Porque eles conseguem elogiar. Porque eles não conseguem elogiar ninguém a não ser eles mesmos. Não conseguem olhar para ninguém a não ser eles mesmos. Eles olham mais para eles mesmos. Olham mais para o trabalho que fazem. Ou seja, se outro faz um trabalho na escola, ele não há de aceitar se humilhar e confessar que o trabalho que o outro fez corretamente, fez bem. Nunca vai aceitar. Sempre vai querer dizer que eu que fiz bem. Enquanto não, o verdadeiro humilde consegue colocar o devido valor das pessoas. Consegue dizer, não, dessa vez você acertou. Está certo, meu irmão. Você tem razão. Você fez mais bem. Você merece esse valor. Parabéns. Então, esse tipo de pessoa mostra que é verdadeiramente humilde. E a pessoa, às vezes, nem sabe que é. Porque o verdadeiro humilde não sabe que é humilde. Então, chegamos à seguinte conclusão, que muitos de nós fingimos ser humildes enquanto não somos. Ou seja, pegamos alguns aspectos da humildade e falsificamos, parecendo que somos humildes enquanto não somos. Eu quero lembrar algo para você. Se alguém chegou atrasado na escola, chegou atrasado no trabalho, chegou atrasado na igreja, então você cede a tua cadeira, isso não quer dizer que você é humilde. A humildade, ela é medida através da intenção do coração. Então, se você pode ceder a tua cadeira, você pode ceder o teu espaço, mas o que a voz do seu coração disse? O que é que você pensou? Porque muitas pessoas, elas são humildes fisicamente, ou seja, são humildes aqui fora, mas dentro não são. E por isso eles se esforçam para ceder a cadeira. Por ocasião, eles cedem o espaço, eles confessam que você é bom, confessam que você, parabéns, mas dentro há uma resistência que ele tem contra você. Há uma luta que ele está tendo para somente aceitar que você é melhor que ele. Então, a verdadeira humildade
precisa fazer parte de nós. Você precisa ser humilde. Tire essa falsa humildade de você. Nessa primeira fase em que estou a dar a introdução, somente apresento para você esses dois aspectos. Somente esses dois aspectos. Não permita que a falsa humildade faça parte de você. Eu sei que muitos de nós já fomos infectados por ela, mas ela tem cura. Porque Deus é a base da humildade. Jesus Cristo é um exemplo da humildade. Então, se nós nos aproximamos dele, com certeza seremos transformados por ele. Seremos transformados pela palavra dele. Seremos transformados pelo caráter dele. Porque Jesus veio ao mundo. Se ele veio ao mundo, é porque ele não olhou para si. Porque se ele olhasse para ele, veja só, ele deixou a glória, deixou o céu, para vir padecer como ser humano, para sentir as limitações de um ser humano. Isso é tamanho amor. E para que uma pessoa seja humilde, ela precisa ter amor. Ela precisa se amar. E precisa amar o próximo, para saber se humilhar. E muitos de nós conseguimos se humilhar diante de Deus, mas não conseguimos nos humilhar diante do nosso próximo. Acredite, a humildade não é medida quando você se humilha diante de alguém superior a você. Não, a humildade ela é medida quando você se humilha diante de alguém inferior a você. Aí sim você é humilde. Então você consegue se humilhar diante do teu chefe. Isso não quer dizer que isso não é humildade, isso é a tua obrigação. Você consegue se humilhar diante do seu líder. Isso não é humildade. Isso não é, você acha que está se humilhar. Isso não é humildade. Essa é a tua obrigação. Você consegue se humilhar diante do teu pai, do teu chefe, do teu líder. Isso não é humildade. Essa é a tua obrigação. A humildade, ela, como é que vai ser medida? Quando você consegue se humilhar diante de alguém que está abaixo ou no mesmo nível que você. Aí sim você é humilde. Então, eu deixo esses dois aspectos para que você analise. Porque nos próximos dias estaremos falando muito mais forte. Eu quero que você analise esses dois aspectos. Primeiro aspecto, a humildade é o olho que vê toda a gente, mas não consegue se olhar. Segundo aspecto, a humildade consegue elogiar todo mundo e não consegue se olhar. Analise esses dois aspectos e veja se você é humilde. E veja se as pessoas que estão ao teu redor são humildes e fala nos comentários. Aleluia. Eu quero somente passar por aqui para dar uma simples introdução. Espero você na próxima live. Será muito forte. Estarei ministrando muito forte para você. Aleluia. Até lá. Deus abençoe você. Tchau. Shalom.